Caríssimos irmãos e irmãs, se a gente pegar o Antigo Testamento, ele tem basicamente uma estrutura da história da nossa salvação. Em fatos do Antigo Testamento, Deus colocou metáforas da história da nossa salvação. O esquema é esse. Deus criou o ser humano de modo perfeito. O cria para o bem, para a beleza, para a verdade. Deus cria o ser humano para Ele. Havia, antes do pecado original, uma intimidade com Deus, uma comunhão com Deus. Essa comunhão protegia o homem do pecado, do mal, da dor, do diabo e da morte. Nada dessas coisas era um projeto de Deus. Esse ter criado de forma perfeita o homem, ele é simbolizado no Antigo Testamento pelo paraíso. Quando Gênesis coloca a situação de paraíso de Adão e Eva, é isso que está querendo dizer. Que Deus criou tudo bom, tudo perfeito, e havia uma harmonia entre o ser humano, Deus, a criação e o próprio ser humano. Quando houve o pecado de Adão e Eva, aconteceu uma queda da estrutura do ser humano. O ser humano perdeu essa comunhão com Deus. Se ele perde essa comunhão com Deus, ele perde essas consequências que o Padre traz com isso, essas consequências que o Padre falou. Agora, longe de Deus vem o sofrimento, a dor, a morte, o demônio, o pecado. Então, há uma queda, de um paraíso a uma queda. Essa queda, ela é representada no Antigo Testamento pelo povo de Israel no Egito, escravo no Egito. O faraó como figura do demônio. A partir da queda, todos os homens ficaram escravos do pecado, da morte, do demônio, escravos do faraó. Deus precisa agir para salvar o ser humano, agir para restaurar o ser humano. Na oração inicial foi dito isso, que Jesus vem para restaurar aquilo que a gente tinha perdido. De forma que é preciso, primeiro de tudo, que Deus envie alguém para salvar o povo. E depois, no segundo momento, uma exigência de cada um. Essa salvação, essa primeira salvação, não depende de nós. E a gente não consegue fazer nada, que é sair das amarras do faraó. Por isso que no Antigo Testamento Deus envia um personagem, a figura de Moisés. Ele é enviado por Deus para fazer sinais e mostrar o poder de Deus diante do faraó. Nessa luta, nessa batalha, prevalece Moisés, Deus prevalece. Há uma libertação do povo. O povo sai do Egito, o povo atravessa o Mar Vermelho a pé enxuto. Essa é a primeira parte da salvação, a parte que depende de Deus. Deus precisa enviar um Salvador. Só que depois vem uma segunda parte dessa história da salvação, porque o povo, depois que passou o Mar Vermelho, ainda não estava salvo. Ainda não estava na terra prometida, ainda não tinha restituído o lugar que eles perderam. O lugar é de deserto. Então, vai ser preciso uma segunda fase. Essa fase, ela é conduzida por esse Salvador, que é Moisés, e depende de cada um. Atravessar o deserto, ter a coragem de atravessar o deserto.
até chegar na terra prometida. No deserto, o povo sofre. Sofre com os próprios pecados, começa a sair discussão entre eles. Sofre por causa que no deserto não há vida, não tem vida, não tem lugar de descanso, não tem água, não tem comida. De forma que nesse deserto, depois de Deus ter livrado eles do Egito, a segunda parte, que depende de cada um, eles começam a reclamar. Eles começam a questionar a Deus. Por que o Senhor tirou a gente do Egito? Lá pelo menos a gente comia cebola. Aqui a gente vai morrer tudo. E Deus, a partir, de novo, do seu Salvador, Ele envia alimento, água e conduz o povo de Israel no deserto. No deserto, Deus, por exemplo, Ele envia, toda noite havia uma labareda de fogo no céu que mostrava o caminho que eles tinham que seguir. Todo dia, como você viu no texto, de manhã chovia pão, chovia o maná. A hora que cai a primeira vez o maná, vocês viram que eles perguntam, o que é isso? A palavra maná significa isso. O que é isso? E Moisés diz, esse é o pão que vem do céu para alimentar vocês. Deus providente está dando esse pão para vocês poderem passar o deserto. Vai vir a falta de água, o povo vai começar a reclamar. Moisés vai pegar a sua vara, vai bater na rocha a mando de Deus, e dali vai sair água do meio da rocha. Essa rocha, ela vai acompanhar o povo por todo o deserto. Ela vai caminhar com o povo. Na carta aos Coríntios, São Paulo explica isso. Essa rocha, então, caminhava com o povo de uma forma milagrosa e dava água potável para o povo. Mesmo assim, muitos não quiseram ir. Muitos desanimaram para o caminho. Muitos se desviaram, ficaram em outros povos, em outras religiões, em outras cidades. Mas aqueles que perseveraram, Deus conduziu até o fim, até a chegada na terra prometida. Esse é o esquema da nossa vida. Nós também nascemos nessa condição de queda. Nós não nascemos na condição de paraíso. Por quê? Porque nossos pais também nasceram na condição de queda. Eles já nasceram escravos. E eles dão a vida para nós também nessa situação de quebra. Todos nós sentimos dor, canseira, a ignorância, o esquecimento, as doenças, a morte. Tudo isso é sinal que nós estamos nessa situação de queda. De forma que nascemos então também escravos no Egito, escravos do faraó. Deus envia um Salvador. Essa primeira parte, para sair da mão do faraó, precisa ter intervenção divina. Ninguém consegue sair por si. É necessário a intervenção divina. Então Deus envia o seu Salvador, que é Jesus. No Evangelho de Mateus, Mateus faz questão de sempre comparar Jesus com Moisés. Tudo aquilo que Moisés faz no Antigo Testamento, Jesus faz e faz de modo mais perfeito ainda, para mostrar justamente isso. Ele é o novo Moisés, ele é o verdadeiro Salvador. Ele vai libertar o povo da mão do Egito e vai conduzir o povo no deserto. E vai conduzir o povo e vai alimentar o povo no deserto.
A primeira coisa que acontece conosco, então, é o batismo. Pelo batismo, a obra da salvação de Jesus, aquilo que Jesus fez, nos liberta da ação do diabo. Pela morte de Jesus, que cai sobre nós quando a gente é batizado, o sangue de Jesus que cai sobre nós quando a gente é batizado, rompe as amarras com o diabo. E isso é de graça. Porque, de novo, ninguém merece e ninguém consegue se auto-salvar, se auto-libertar do demônio. Por isso que a igreja sempre entendeu, também por isso, que o batismo deve ser dado já quando criança. No pensamento protestante, se acha que o batismo é algo que a pessoa merece. Por isso que se fala, a pessoa tem que ser adulta para ela pedir, para ela saber o que ela quer. Não, não é assim. É como se fosse assim, quando você chegar num estágio de fé, que você entenda, aí você pede o batismo. Não depende de nós, é de graça. Ele nos salvou de graça. Ninguém fez nada, ninguém é capaz de fazer nada para se libertar. Por isso que já desde criança, você já liberta a criança dessa amarra do diabo. Já tira ele das mãos do faraó, já quando criança. Quanto mais cedo esse sangue de Cristo cair sobre a pessoa, é melhor. Assim então, acontece essa primeira parte. Na próxima vez que você for num rito de batismo, preste atenção na hora que o padre for abençoar a água. Ele vai falar justamente isso que o padre está falando. Que pela morte de Cristo, pelo seu sangue, a gente atravessou o Mar Vermelho, que é o coração aberto de Jesus. E isso nos traz a salvação e nos faz filhos de Deus. Então a primeira parte da salvação, como a gente viu no Antigo Testamento, é dada por Deus de graça, é dada pelo seu Filho. Só que aí depende de uma segunda parte, que é atravessar o deserto. E aí depende da gente. Ele nos conduz, Ele nos orienta, Ele dá sinais, Ele nos alimenta, mata a nossa sede, mas depende de cada um querer atravessar esse deserto. Se você pega e olha a sua vida, você vai perceber que o paralelo da nossa vida com o deserto é muito real. Você, por mais que você esteja com a vida mansa, está aí cheio de dinheiro, em paz na família, com paz na família, os filhos sendo criados com Deus, um bom trabalho, ninguém fala mal de você, você não arruma confusão com ninguém. Por mais que fosse assim, tem dias no seu coração que você sente um buraco, que você sente um vazio. Mas a vida de ninguém é assim. Então, além desse vazio, vem as tretas, vem a confusão, vem a falta de dinheiro, vem o casamento que está daquele jeito, vem as enfermidades, de forma que você se vê nesse deserto cansado. Se perguntar para qualquer um aqui, vai falar que está cansado. Mas você precisa entender que essa canseira é própria do estado que a gente vive. Do estado que Adão trouxe a cada um e que agora é necessário ser vencido no atravessar o Mar Vermelho. Diante desse buraco do nosso coração, que no fundo é um buraco que vai ser complementado por Deus, que só Deus é capaz de dar sentido à nossa vida, para que a gente atravesse o deserto, diante desse buraco do nosso coração, a tendência nossa é querer desistir, ficar para o caminho,
por vezes querer morrer. Quantas vezes você pensa, por que eu não morro? Ou às vezes querer tapar esse buraco do coração através daquilo que o deserto oferece, ou seja, comendo porcaria. É por isso que as pessoas então vão atrás da vivência, da busca de dinheiro. Esse vazio no coração, esse buraco, a pessoa acha que com dinheiro aquilo vai ser tapado. O dinheiro traz felicidade, você não compra, manda buscar a felicidade. E aí a pessoa começa a buscar o dinheiro, buscar mais dinheiro e buscar mais o dinheiro, mas no fundo ela se vê também no vazio. Se não fosse assim, não tinha rico que se matava. Se não fosse assim, a pessoa, quando perde tudo, ela não ia se matar. Por que ela se mata? Porque aquilo é a esperança dela, é o lugar de repouso dela. Então ela vai lá, coloca a expectativa de vida no dinheiro, por exemplo. Quando teve a queda da bolsa lá nos Estados Unidos, por exemplo, em 1929, muita gente se matou. Agora, na crise imobiliária também nos Estados Unidos, muita gente se matou. Escuta o que o pai está falando, daqui a pouco esse sistema vai travar. Como tudo hoje é virtual, muita gente que hoje tem dinheiro, amanhã vai amanhecer sem nada. Fique vendo. Já os filmes estão falando disso, as seriados estão falando disso, já é preparando a carne já. Faz 15 dias aconteceu isso, que afetou os aeroportos, pode escrever. E aí quem tem dinheiro, quem tem segurança nesse sistema cibernético, vai acordar no outro dia e não vai ter nada. E você vai ver o quanto de gente que vai se matar. Porque a confiança está nisso. Ele quer passar o deserto confiando no dinheiro. O outro busca esse buraco, matar esse buraco no prazer. E você está vendo aí o mundo como tem falado dessa vivência louca da sexualidade. Como se a sexualidade fosse a tábua da salvação. Eu tenho o direito de ser feliz, e nisso as pessoas promovem todo tipo de aberração. É só você ver aí o que foi essa abertura das Olimpíadas. Todo tipo de aberração e todo tipo de desordem na sexualidade. Mas também, você sabe mais do que eu, você que é casado. Não é tábua de salvação de nada. Cria-se uma expectativa enorme nessa questão da vida sexual e depois, na realidade, você sabe que não é bem assim. E daqui a pouco as pessoas começam a procurar isso, aquilo que elas estão esperando, fora de casa ou no ambiente virtual, que daí vai dar o vício na pornografia. Que nada mais é do que uma projeção daquilo que eu acho que é a sexualidade. Porque quando eu chego na realidade, o corpo é real, as situações são reais e não funciona como o mundo prega. O outro coloca a sua expectativa em ter diploma, em ter conhecimento. Mas o cara mais inteligente do mundo, hoje, se for ver, ele não sabe nem 1% do conhecimento da vida. Não é? Ele pode ser o gênio da matemática, mas ele não vai saber de mecânica, não vai saber de Bíblia, não vai saber de marcenaria. Agora, quantos campos tem na vida? Ninguém tem o conhecimento de tudo.
de forma que vira somente uma ostentação de diploma nos dias de hoje. A gente vive uma situação de ditadura dos especialistas. Todo dia aparece lá na Rede Globo, na Globo News, um especialista falando asneira. O cara que escreveu A Revolução dos Bichos, que escreveu 1984, George Orwell, deve dizer assim: uma grande idiotice só pode ser falada por um intelectual, porque ele acaba negando o senso comum. O que é o senso comum? Aquilo que todo mundo está vendo. Mas aí ele, para pagar uma de intelectual, de expert, ele fala aquela asneira. Mas aí, como ele tem diploma, ele dá carteirada em todo mundo. Como ele falou na Globo News, ele dá carteirada em todo mundo. Você está vendo aí, por exemplo, o nego falando agora que Maduro, a ditadura do Maduro lá é de direita. Veja, é totalmente uma desconstrução da bagaça. Mas aquilo vai sendo massificado, que daqui a pouco vai ter gente do povo repetindo essa asneira. Repara então, o outro vai no futebol, coloca toda a sua ficha no futebol, de felicidade, não sei o quê. Tá aí, seu time ganha, seu time perde, seu time... o jogador lá, um time da Europa oferece mais, o cara vende até a mãe. Bate a chuteira e vai embora. Você fica aí, brigando por causa de time. Hoje em dia a gente está num ponto que nego briga por causa do super-herói. Quem é o super-herói mais poderoso? Mas tudo isso, no fundo, é um buraco. É um jeito de querer tapar o que está aqui dentro. Outro, começa aquele papo assim, né? Quando eu comprar minha casa própria, eu vou ser feliz. Não vai. Quando eu casar, quando eu tiver filho, quando eu for padre, quando eu for isso, quando eu tiver aquilo, eu vou ser feliz. Tudo isso é ilusão do deserto, gente. Aquela história, veja, e a gente é condicionado a pensar assim. As pessoas aqui no Brasil, se tem um negócio que fez mal para esse país, se chama novela. A novela, ela tem um esquema de engenharia social. Sabe aquela musiquinha lá, Vida de Gado? É esse o papel da novela, transformar cada um de nós em gado. De forma que vai mudando o pensamento, mudando a forma de ver a vida, de ver Deus, através dessas doses diárias de novela. E na novela, as pessoas são condicionadas a acharem de que, por exemplo, um casal que se ama, ele vai sofrer, mas no último capítulo vai dar certo e daí eles vão ser felizes para sempre. Você que é casado, você que ama a sua esposa, você que é fiel à sua esposa, você sabe que não é assim. O quanto que é duro viver, por exemplo, um matrimônio, mesmo com a pessoa que você ama. Porque passa pelo defeito dela, defeito dele, passa pelos seus próprios defeitos, pela sua própria ranzice, passa pelos filhos, passa pelas pessoas que querem te derrubar. Não existe isso de felicidade para sempre, mas é vendido isso de tal forma que a gente começa a correr atrás disso aqui no deserto, mas não vai dar, vai quebrar a cara. A fome que a gente tem é muito maior do que fome de coisas, de forma que você precisa perceber que tudo aquilo que Deus te dá, o casamento, os filhos, a saúde, o trabalho, a casa, tudo isso é sinal de que Deus está cuidando de você no deserto. Mas que essas coisas não vão trazer a felicidade que você espera. Você precisa atravessar o deserto. Precisa chegar do outro lado. Esse buraco no coração, Deus vai alimentando você
a partir da palavra, da Eucaristia, e vai te dando sinais. Veja, o que é um sinal? Sinal de trânsito, por exemplo, curva à direita. Aquele sinal de trânsito não é a curva, ele está apontando para a curva. Quando você recebe algo, então, quando você conquista algo, aquilo de lá não é a sua salvação, ele está apontando para quem deu aquilo que é a sua salvação. Como Deus foi providente no deserto do povo de Israel, Ele é providente no seu deserto e dá aquilo que é necessário para você atravessar o deserto e não colocar confiança nas coisas do deserto. E aí que está o nosso erro. Olha o que acontece no Evangelho. Isso que o Pai está falando não é só de quem está lá fora da igreja. Acontece aqui também. Acontece de gente que está aqui dentro da igreja. Olha só, no Evangelho, como o Padre disse, Jesus é o novo Moisés. Semana passada, eles estavam no deserto. Haviam 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças, lembra? Caminhando com Jesus no deserto. Ele, no deserto, a primeira coisa que ele faz, semana passada, ele ensina o povo. Ele dá o alimento da sua palavra, o povo. Depois, ele vê que o povo tem fome. Ele manda que o povo se assente numa relva. E aí multiplica os pães. E aí dá essa multiplicação dos pães e alimenta o pão. Se você pegar é o esquema da missa, a gente vive num deserto, o banquinho que você está aí, a igreja é a relva, você está sentado aí recebendo o alimento da palavra e daqui a pouco você vai receber o alimento do pão, para você poder passar o deserto. É o esquema da missa. Como é que você quer passar o deserto se você não vem na missa no final de semana? Está fraco. Está fraco. Quando termina a semana passada, a multiplicação dos pães, as pessoas querem fazer de Jesus rei. E ele pega, então ele foge. Ele entra numa barca. Essa barca, ela está no Mar da Galileia. A gente fala Mar da Galileia, mas no fundo é um grande lago, é um lago enorme. É que de água salgada, mas só que é um lago enorme. Ele, com os apóstolos, então começa a atravessar de um lado para o outro o lago. Nesse lago, nesse Mar da Galileia, Jesus vai andar sobre as águas. As pessoas que estavam na margem ali na multiplicação dos pães, alguns entraram em umas barcas e foram atrás de Jesus. Outras pessoas começaram a correr em volta do lago para chegar do outro lado e encontrar Jesus do outro lado. Elas saíram correndo assim, e iam passando de vida em vida falando o que Jesus tinha feito. De forma que foi cada vez mais aumentando essa turma. Cada vez mais era uma turma maior correndo atrás de Jesus. Quando Jesus chega do outro lado da margem, tem uma multidão ainda maior do que 5.000 homens. E eles, dando uma de João sem braço, sabe? Dando aquela migué, disseram assim: mestre, quando o senhor chegou aqui? Ou seja, nossa, que coincidência o senhor aqui, né? E Jesus já desmascara eles já de cara. Jesus fala assim: olha, vocês vieram aqui não por causa de mim, mas com a promessa de pão. Vocês estão atrás de mim por causa de pão. Presta atenção. Quanta gente na igreja que está correndo atrás de Jesus por causa de pão, por causa daquilo que ele dá no deserto.
Esse pão, o Padre falou, ele representa tudo aquilo que Deus, na sua providência, nos dá. Aquilo que Ele nos dá nesse deserto é para que a gente atravesse o mar vermelho, atravesse o deserto. Mas em vez da gente correr atrás dele, buscar Ele, a gente está buscando pão, carro, casa, casamento, filho. A gente vai atrás dele, atrás de milagre. Olha só na igreja como é. Primeiro de tudo, um padre quer encher a sua igreja, é muito fácil. É só começar a falar de milagre. Olha, vem aqui na igreja que vai ter milagre, vai ter bênção, vai ter cura, vai ter exorcismo, vem aquela multidão atrás de Jesus, não, atrás do pão que Ele é capaz de dar. Você vê aí na nossa paróquia, no território da nossa paróquia, vira e mexe aparece um falso padre por aí. Esse falso padre, ele vem, se veste de padre, usa missal, faz uma missa, parece da igreja, mas é um falso padre. E como que ele faz para atrair o povo para ir nessa falsa missa? Ele oferece pão. Você pega lá o folhetinho que eles distribuem por aí. Gente, se vai ter missa aqui com um padre de fora, que é da igreja, nós padres aqui vamos falar. Se a gente não está falando é porque não está em comunhão com a igreja católica. Então não tem nem que perguntar, sabe? Mas tem gente que ainda vem, padre, vai ter um padre. Não. Quando tem alguma coisa, os padres vão falar. Enfim, o que sai no folhetinho lá? Vai ter a missa de cura, a missa de libertação, que vai ter milagres, vai ter sinais, vai ter exorcismo, vai ter isso, vai ser aquilo outro, e vai aquela multidão atrás disso. Não estão indo atrás de Cristo. Repara que mesmo dentro da igreja, a própria renovação carismática já percebeu o cuidado que tem que ter com o cerco de Jericó. Porque tem gente que só fica atrás de cerco. Tem gente que não tem vínculo com paróquia. Só fica atrás de sinais. Ah, vai ter um cerco de Jericó lá na São Judas. Vai ter um cerco de Jericó lá na São João Batista. Vai ter um cerco de Jericó lá na Cidade Nova. É assim. Aí você pede, viu, dá para você ajudar a carregar a caixa? Ele não tem tempo. Dá para você ajudar a dar catequese? Ele não tem tempo. Por quê? Porque ele está atrás de sinais. Mas de novo, o sinal não é ele. Quando Deus te dá um sinal, qualquer coisa que Ele te dá, gente, o trabalho, a saúde, um carro, a casa, o casamento, você tem que encontrar Ele, aquele sinal, lembra? Sinal de trânsito, está apontando para algo. Aquilo que Ele dá tem que estar apontando para algo. Apontando para quê? Para Ele, para você encontrar Ele. Mas não, quanta gente que na confissão vem questionando a Deus. Padre, eu rezo e o meu milagre não vem. Então você está procurando um sinal. Eu faço bem, eu ajudo as pessoas, mas parece que é aquilo que Deus não me escuta, porque Ele não dá aquilo que eu estou pedindo. Você está procurando pão. Quando você vai para a oração, quando você vai para a missa, você tem que encontrar Ele. Cada oração que você faz, cada missa que você vem, cada caridade que você faz, cada vez que você recebe uma graça de Deus, você tem que encontrar Ele, a pessoa dEle. Só Ele é capaz de tapar esse buraco do seu coração. Só Ele, não tem jeito. O problema é que às vezes a gente até pode saber disso aqui, na cabeça, mas ainda não sabe aqui, no coração e na alma. Quer ver?
Olha o que Jesus fala: estáis me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficaste satisfeitos. De novo, quanta gente aqui que está, por exemplo, aqui na missa hoje por obrigação, porque a mãe mandou, porque senão a mulher vai brigar comigo, porque eu estou precisando de uma graça que você fazer uma cirurgia, porque eu tenho que pagar umas contas. Meus irmãos, tudo isso Deus pode providenciar, desde que isso te ajudar a atravessar o deserto. Se até atrapalhado, Ele não vai te dar. De forma que muita doença na sua vida, Deus não só permite, mas permite que ela permaneça, porque essa doença é a sua cura. Por essa doença Deus vai te curar de verdade. Por essa doença você vai encontrar Ele. E de novo, às vezes está aqui anos na igreja e ainda não encontrou Ele. Olha o que Jesus fala depois: esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Vamos ver então, será que eu estou correndo atrás de pão ou estou correndo atrás dele? Vamos ver. Faz a medida aí do tempo que você gasta, de esforço que você gasta, de tempo que você gasta, de saúde que você gasta, para adquirir bens materiais. E faz um paralelo com o tempo que você gasta em adquirir vida espiritual. Você é capaz de ficar horas, dias fazendo hora extra, mas não é capaz de fazer uma adoração. Não é capaz de acordar de madrugada e rezar na hora que Ele chama. Não é capaz de ser fiel diariamente na oração. Você trabalha 8 horas, 10 horas. Quem é dona de casa trabalha o dia inteiro, não é? Não tem folga, não tem feriado, não tem 13º. A dona de casa trabalha assim. Essa história que a dona de casa não trabalha mais do que todo mundo. O problema é que não tem salário, mas trabalha. Mas veja, quanto tempo você gasta trabalhando? E quanto tempo você tem de buscar as coisas que realmente importam? A gente não tem 20 minutos para rezar um terço. 20 minutos. Então a gente não está atrás dele, a gente está atrás de pão. Não está tendo esse esforço. Olha só, qualquer coisinha a gente já não vem na missa. É só chover, já não vem na missa, parece que é de açúcar. É só fazer frio, é só dar uma dorzinha de barriga, dorzinha de cabeça, já não vou na missa. Mas quantas vezes você teve que ir na marra, na faculdade, no trabalho? Por quê? Porque você precisava daquilo. Mas você precisa mais de Jesus. E a gente não tem esse esforço com as coisas dele. Não tem. Quanto tempo você gasta lendo mensagem tonta em Facebook, em Zap, discutindo lá no Instagram, discutindo não sei na onde, e não é capaz de ler a palavra. As pessoas fazem maratona de seriado, assistem filme aí de 3 horas, assistem jogo de futebol um atrás do outro final de semana. Depois ainda tem comentário. Os comentários, né? Os comentaristas ficam lá falando, foi pênalti, não foi pênalti, é isso, aquilo, outro, fica lá aquela discussão lá que não chega a lugar nenhum, e você fritando a cabeça lá e não tem tempo para rezar, porque não é a prioridade da sua vida. A prioridade da sua vida não está sendo, então, encontrar Ele, encontrar o Salvador da sua vida, mas trazer pão para a sua casa. Quanta curiosidade tonta, gente. Por que a gente tem que saber de tudo? Porque essa curiosidade, por exemplo, em relação à política, a que o presidente fez, a que o Bolsonaro fez, a que o Maduro fez, veja só, no concreto da vida, o que o Lula, o Bolsonaro falam,
muda alguma coisa no seu dia a dia? Mas essa palavra é capaz de mudar o seu dia a dia. Mas você está mais atento àquilo que eles falam do que àquilo que Cristo fala. As pessoas estão mais atentas àquilo que o professor da faculdade fala, que o cara do multishow lá, o especialista fala, do que a palavra de Deus. Olha que falou na aclamação: o homem não vive somente de pão, mas vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tem gente que não sabe abrir o Gênesis. Ah, mas eu sou um homem de fé. Como é um homem de fé se não conhece Ele? Se não tem tempo para Ele? Se não conhece a sua doutrina, aí fica dando um monte de asneira. Eu sou católico, mas eu sou a favor do aborto, do casamento homossexual, sou isso, sou aquilo outro. Não conhece o que Ele falou, não conhece o que saiu da boca dele, não conhece aquilo que a igreja ensinou por causa dele. E aí fica atrás de pão bolorento que esse mundo dá. Quanto tempo perdido que a gente tem, gente. Você já pensou, por exemplo, se você fizesse um propósito? Olha, quanto tempo eu gasto, sei lá, no futebol, no videogame, na internet, na novela? Quanto tempo eu gasto? Gasto 1 hora? Vamos supor que seja 1 hora, vamos supor. Eu vou usar metade da metade desse tempo para ler a Bíblia. Não é? Vai dar uns 15 minutos aí. Você já pensou em 3 meses você ler 15 minutos da Bíblia? O avanço que você tem? Se em 15 minutos eu rezar, o avanço que você tem em 3 meses? Porque, por exemplo, na hora de emagrecer, está lá aquele esforço tremendo. Você acorda 5 da manhã, 6 da manhã, você às vezes vem para a missa, aquela coisa, você vê aquele monte de gente fazendo caminhada, não é? Tem aquelas gordinhas, põe um saco assim de lixo, assim, ó, e, né, para suar mais, não é? Não, tudo bem, né? Mas veja, olha o esforço que é feito para isso. Mas se você falar para acordar às 5 da manhã, não vai. Olha só o quanto que Deus, Ele é providente. A figura do Frei Gilson, e o que ele está fazendo, é Deus alimentando o seu povo, é Deus dando um toque para o seu povo. Tem dia que você não acorda, não sabe por quê, depois não consegue dormir? Bom, tem um padre rezando lá. Deus está te chamando. Ah, mas eu tenho que descansar. Mas daí vai lá, fica assistindo a Olimpíada, começa 4 da manhã, 5 da manhã para assistir. Não é? O que vai mudar você saber o quanto que o Neymar ganha? Com o que o Neymar está namorando? O que vai levar para mim de benefício eu saber a vida do meu vizinho, a vida... O que? Se eu estou perdendo tempo em conhecer ele. Será que de fato, quem aqui é capaz de falar de verdade: eu conheço Jesus? Se você acha que depois do final da missa você me procura lá, o padre vai fazer 3 perguntas para você. Se você passar nas 3 perguntas, eu vou falar: não, esse aí conhece mesmo. Como o padre falou, tem gente que não sabe abrir a Bíblia, não sabe abrir o Gênesis. E aí quer encontrar a figura de Cristo? Não vai encontrar um fantasma. Quanta gente, olha só, quer assistir? Pode assistir, não tem problema. O padre não gosta, mas quem quiser. Mas quanta gente assiste lá o The Chosen e acha que tudo que está ali está na Bíblia. E aí vem perguntando: nossa, padre, que legal, Jesus não fez, não está aqui. Sabe, começa a acolher qualquer tipo de Jesus enlatado que o mundo dá. Ah, olha só, Jesus falou que não é para julgar ninguém, que é para ser tolerante com as pessoas. É um Jesus enlatado. Jesus denuncia o pecado, gente. Jesus fala que vai ter uma hora que vai julgar, que vai ter o julgamento, ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus, por muitas vezes, é duro na sua palavra, mas vai se vender num Cristo
enlatado, que as pessoas não conhecem e vão abraçando, e depois não sabem, porque mesmo na igreja, está aí com esse buraco no coração, está aí pensando em se matar, em desistir da vida. Quem encontrou Jesus não vai ter isso, não vai ter isso, não vai, gente. Ele dá sentido à nossa vida, dá sede do conhecimento dele. Olha o que ele fala no final do texto. O pessoal fala assim: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eu sou o pão da vida. Olha só, eu sou o pão da vida. Olha que palavra, a gente está acostumado com essa palavra, a gente não percebe a força dela. A vida, lembra que o pai está falando do deserto? Esse deserto, eu sou o pão da vida. Aqui, ele está usando a palavra vida. Tem duas palavras no grego para designar vida. Tem uma que chama bios. Bios é vida biológica, né? Biologia, é vida biológica. E tem uma outra palavra que é zoé. Ele está falando de zoé aqui. Ele usa no grego zoé. Zoé que é a vida de Deus. Eu sou o pão da vida divina para você atravessar esse deserto. Vou repetir: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, não tem mais ausência no coração. Está faltando isso, Deus não me dá aquilo. Não tem mais ausência, não tem mais sede, não tem mais fome. Por quê? Porque você encontrou Ele. E aí sua vida tem sentido, como o padre falou. Alguém que encontra Jesus é incapaz de ficar triste, de ficar ansioso, deprimido, querendo se matar, querendo fugir. Quanta gente quer fugir? Padre, meu sonho é sumir do mundo. Se você tem Ele, você tem tudo. Agora, que fica a pergunta: o quanto eu tenho me esforçado para as coisas dele? E o quanto que eu tenho me esforçado somente por pegar pão? Sabe, vira aquele negócio do Bolsa Família, sabe? Quanta gente que usa do Bolsa Família para não trabalhar, não é? Você sabe que é assim. Às vezes espiritualmente é assim. Você quer o pão que Ele quer te dar, mas não quer trabalhar, não quer fazer nada. Esforçai-vos pelo alimento que não se perde. Creia em Deus Pai Todo-Poderoso,